todos bem-vindos à nossa celebração. É com muita alegria que recebemos aqui hoje esses 39 casais que participaram desse fim de semana do encontro de casais MIC, preparação para o matrimônio. 7º domingo do tempo comum. Somos gente que está a caminho da santidade, porque cremos e adoramos o Deus Santo. Este caminho acontece pelo crescimento no amor fraterno e pelo encontro com o Senhor na liturgia, na palavra e na oração. Porque queremos ser santos e santas como o Pai, peçamos perdão pelos nossos egoísmos e rancores e por todos os pecados que nos impedem viver na santidade divina. Convido a todos em pé a cantarmos todos juntos o cântico do entrada. Nem o pai, a mãe, seus filhos também, sozinho não. Segura aqui. Fala o seu nome da criança também. E a minha filha chama Sofia. E esse homem como chama? Eu. E esse aí como chama? Ipe. Você é a Celina. Elton, Felipe e Sofia. Sofia, nós recebemos na comunidade cristã o nosso sinal, o sinal da cruz do Cristo Salvador. Nossa cozinha nela. Faz a cozinha na mãezinha aqui.
Aí você, então beijinho, irmão. Eita! Aí essa é a Sofia aí, ó. Fica de pé os 39 casais. Olha, esses estão preparando para o casamento. Ficaram de castigo ontem à noite, hoje o dia inteiro. Ficaram com a traseira quadrada aí para sentar. Cansou? Eu dizia que tinha que fazer 6 meses, não é isso? Olha aqui, olha, 6 meses sentar. Mas tá bom já. Uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos, e eu agradeço que vocês tenham escolhido a nossa paróquia com preferência para ouvir experiências também para o matrimônio. Espero que tenha ajudado vocês a dar esse passo decisivo na vida. Muito obrigado. Vamos rezar. Todos de pé. Vamos colocar na misericórdia do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados, por não sermos ainda santos e santas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Concedeu, Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizamos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A grande vocação cristã convida-nos a ser santos e santas como o Pai Celeste é santo. Buscar a santidade é entrar no caminho que conduz à perfeição. Isto é possível graças ao amor divino do Espírito Santo que habita em nós, para que possamos viver com a mesma mentalidade do Evangelho. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda o Senhor reconhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em um homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, a Apolo, Cefás, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para te tomar a túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, não vira as costas a quem te pede emprestado. Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, faz a chuva cair sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E não posso esquecer de agradecer ao Marquinhos e à esposa, renuncia a família, não? Já está com vocês aí todo esse tempo.
menino e a menina, eu não vi aí, deve ter ficado da avó, para adotar vocês. 39 casais, 40 com o João, né? Que era o solteiro que não tinha casado. Estava lá também, seminarista, fazendo um encontro, porque é necessário. Eu fiz 3 encontros casados, de curso de noivo. Fazer outra coisa. Tá? Mas é necessário a gente conhecer, como seminarista, para ir vendo, porque como vai ser sua paróquia no futuro? Você precisa fazer curso de noivo, fazer encontro de casais, para ir montando exatamente a paróquia do futuro. Por isso que o João ficou lá o tempo todo com vocês, para ir tomando curso exatamente do futuro da igreja dele, para estar inserido exatamente na nossa diocese. Mas muito obrigado, uma salva de palmas para o Marquinhos, para a esposa, tá? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus há várias 3 semanas, que é um paralelo o Monte Sinai, os mandamentos, a lei, e o Monte das Bem-aventuranças. Moisés nos entrega a lei, e Jesus Cristo nos entrega um novo mandamento. Por isso que a lei fala assim, a lei fala assim, Jesus, eu porém vos digo, ele coloca lá em cima. Semana passada nós ouvimos falando assim, não matar, a lei fala não matar. E Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o teu irmão, ou disser ao teu irmão, imbecil, patife, já matou. A palavra também, a lei diz, não cometas adultério. Eu porém vos digo, Jesus dizendo, todo aquele que olhar para o homem ou para a mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E hoje continua, já na primeira leitura do livro do Levítico, o Senhor falando para nós, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Aí ele coloca para nós, não guarde rancor, não odeie ao teu irmão, para que não leve você ao tribunal, dizendo ao Senhor para nós, não guarde isso no seu coração. Para irmos para o Evangelho, que é um desafio muito sério para nós hoje, dizendo assim, olha, a lei diz, olho por olho, dente por dente, a lei do talião, toma lá da cá. E o Senhor diz assim, não resistais aos malvados. Quando a gente resiste aos malvados, vocês sabem o que acontece. Quantas pessoas perdem a vida porque resistem aos malvados? Quem é malvado? Quem te rouba, quem te sequestra, quem faz traquinagem por aí. São pessoas malvadas. Quando você quer lutar contra eles, quem perde é você. O Senhor está dizendo, não resistam a ele. Dá um tapa daqui, por favor, daqui. Deixa ele embora. Se fizer um processo para te tomar a túnica, dá também um manto. Se quiser caminhar 1 quilômetro, vai 2 com ele, pronto, está resolvido. Mas quando você quer revidar, isso está muito dentro de nós, desde a nossa infância, está dentro do homem, essa lei de revidar. Só pegar uma criancinha, bate na mão dela. Revida. Todos nós assim. Bateu, quando a mãe está batendo, não pode bater na mãe, então não tem que saber se é mãe dela. Bateu nela, não revida, bateu nela, assim que a mãe está, aí pronto, ela já chora. Mas enquanto ela pode revidar, está revidando. Está dentro de nós essa lei de revide. Por isso que está aí. No mundo, o terrorismo é o quê? Repressão. Matou um bandido do meu bando, eu vou lá, explodo o ônibus, queima o ônibus, faço um monte de coisa, homens bombas, carros bombas. Por quê? Revidando. O homem que está terrorismo, pessoas que revidam. Temos aí os mascarados, quebra picha-picha. Ontem, me parece, foram presos 200 pessoas, porque contra a Copa do Mundo.
tarde demais de ter decidido isso antes. Agora, depois que os estádios estão construídos, está aprovado, os 200 vai dizer que não vai ter Copa do Mundo. Lutar contra quê? Contra a cadeia. Bobagem. Os malvados querem lutar contra a lei. Você percebe? Vão perder. E fica enxovalhando o nosso país e fica feio. Isso esse país que fala que é país de paz, tanta briga, tanta agitação desse jeito. Por quê? Falta algo dentro das pessoas. A lei do amor. Eu dizia semana passada, diz Santo Agostinho: ame e faça o que quiser. Quem ama não precisa da lei. Não sei se falaram para vocês, falar em amor não é fácil não. Vocês vão experimentar depois de casado, que, entre aspas, falando em casa por amor, né? Lá, prometo, que amar, bebida, terceira, última doença, todos os dias da minha vida. Todo dia da vida. Ai, vai demorar. Pergunta para quem é mais casado antigamente, mais tempo. Ai, se ele morrer, não caso mais. Já matou, cansado. Não, se ele morrer, eu caso de novo. As mulheres não falam assim, mas os homens sim. O homem não fica viúvo, não. Vamos pensar que está reduzido, não? Não, ele vai casar só comigo, depois não casa com mais ninguém. Dizia a minha mãe, nem esfriou, ela já está com outro. Porque não consegue ficar sozinho. Os homens não ficam sozinhos, as mulheres sim. Às vezes encontram algumas viúvas, ou estava conversando na cozinha mesmo, com algumas lá, e falava com elas: padre, por que você não arruma um namorado? Não, a vida é um só. Por que um só? Não é igual aquele. Graças a Deus que igual aquele é outro. Não pode ficar pensando que tem que repetir o mesmo. O outro é o outro. É livre, até que a morte separa, mas não vai matar o outro separar também. Até que Deus queira. Olha, Senhor, amor, acabou. Deixa de novo. Para viver essa dimensão do amor. O amor jamais acabará, para o apóstolo São Paulo. Tudo passa, o amor permanece. Esse convite à santidade, nos fala o Senhor hoje, na primeira leitura e na carta de Paulo, esse templo que é vós sois santo, não destrua o templo de Deus. Quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Esse templo somos cada um de nós. Deus habita em cada um de nós. Eu convido a santidade. Para quem é casado, eu digo que a mulher é para fazer o homem santo e o homem para fazer a mulher santa. Já sabe disso, menino? Você vai casar com ela para fazer ela santa. E você tem que fazer ele santo. Já viu o desafio? Ele é perfeito? Não. O santo bonito se faz com estilete. Tem que cortar arestas. O que está sobrando, não? E às vezes está sobrando tantas coisas em nós que precisa cortar. Também na vida, para se casar, precisa cortar muita coisa. Viu? Sabe disso? Não vai casar com todas as coisas, levar todos os pacotes, não. Já precisa começar desde já. Vou casar. Tem que cortar isso, tem que cortar isso. Falando de economia para vocês, falar? Isso é uma das coisas. Mas na vida interior, na vida matrimonial, tem que cortar muitas coisas para que sejam casais santos e santas. Não é para ser qualquer um. Para gerar filhos e filhas santos e santas. Por isso que se casa na igreja. Para viver a santidade. E cada um agradeceu: Senhor, eu te agradeço por essa pessoa que o Senhor colocou na minha vida, porque me ajuda a ser santo. Me ajuda a ser santa. Está louco. Encontrar-se com Cristo ressuscitado no matrimônio. Para viver a santidade.
Isso é importante. Por isso do juramento do matrimônio. A viver a santidade. Você não precisa casar na igreja, você não vai ser santo, casa em qualquer lugar, vai lá no clube, chama qualquer um lá, vai os cartórios lá em casa, não precisa. Você casa na igreja para quê? Para estar junto do Senhor. Ele que faz esse elo. Porque Ele é amor. Ele que é o santo. Ele que nos santifica. Para viver a santidade. Cada dia melhor. Aí tem que ir cortando. Eu, para mim ser padre, quantas coisas eu tenho que cortar? E eu tenho que tirar muitas coisas ainda. A vida conjugal tem que cortar muitas coisas. Agora, tem vícios, defeitos que precisam ser arrancados de nós. Não pode ser santo chupando a chupeta do capeta. Fumando, você vai ser santo. Ó Deus! Não. Tomando a pororoba. Não. Nem santo novo. Colocar o coitado do santo, o santo da Bíblia. Que nada a ver, coitado. Não seria santo. E às vezes é isso. Já viram esse negócio assim? O cara bebe o pão, isso é do santo. Joga o pão do santo. O resto é do santo. Que isso? E falou que o santo bebe resto de pinga, bebe resto de cerveja. Não é isso. Se ele bebesse, não seria santo, porque é um vício. Então, você percebe como nós disfarçamos todas as coisas, até nos nossos vícios, colocamos santo no meio. É santo para pagar dívida, é santo para não sei o quê, é santo das causas impossíveis, é santo. Olha, assim que fala, é Santo Antônio, padroeiro do bairro. Júlio, ele é padroeiro, aqui celebramos a festa. E um dia eu fui lá, tirei ele para procissão, estava cheio de bilhetinho lá de baixo. Olha, eu quero ganhar namorado, eu quero. Ele não sai dali, não vai falar, mas tem que ter namorado. Você está colocando no lugar errado. Foi debaixo da imagem. Ó, Santo Antônio, eu quero arrumar um marido. Ele vai ficar encalhado. Ele não saiu de lá, não. Nunca você falou para Santo Antônio, olha, me arruma, fulano de tal. Não vai na batalha, não, que não ganha, não. Não vai, não, diz, olha, você quer namorar comigo? Fala para o outro. Antigamente eram os homens que tinham que falar, não tem problema nenhum, as meninas não é, oi, está livre? Vamos lá. Não tem problema não. Senão não ganha ninguém, você fica esperando. Oh, eu dizia semana passada, ele falava, não pode olhar com o desejo de possuí-la. Quem é casado é adultério. Solteiro tem que olhar. Oi. E olhando, não? Eu falei lá para vocês de manhã, não? Tem que olhar para sempre, para escolher. Não tem pecado nenhum, não. Não é pecado olhar para achar a tampa da panela que fala a turma por aí. Pode. Quer dizer, é esse que vai fazer o santo. Bendito seja Deus. Todos os dias coloque na presença do Senhor, ó Senhor, te bendigo porque me deste esse namorado. Esse noivo, essa noiva, essa esposa, esse marido. Agradecer ao Senhor. Que é uma música que nós damos à igreja, que fala assim: que marido ou mulher não vai dormir sem pedir ou sentar seu pecado. Guarde isso para vocês. Por quê? Perfeito não tem ninguém. Só Deus é perfeito. E Ele nos convida para a palavra do Evangelho de hoje. Sede santo, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Estamos a caminho da perfeição. Não tem que mudar. Tem coisas que tem que mudar-se. Então, que o Senhor ajude vocês hoje a descobrir o itinerário de reconciliação. Namorado também briga, não briga? Casado também briga. Mas tem que reconciliar. Cada vez que reconcilia, é melhor do que a briga, não é isso? Os santos são aqueles que se reconciliam, voltam atrás. Eu quero te pedir perdão, porque eu errei quantas vezes for necessário. O Papa Francisco fala assim: não se canse de pedir perdão, porque Deus não se cansa de perdoar. Dom Amaury falava assim, que uma mulher que fala hoje do perdão,
que ela pulava uma parte do Pai Nosso, que está no Pai Nosso, ela perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ela não, vou perdoar, porque eu quero perdoar. Pulava o Pai Nosso. Não pode ser assim. Eu quero o perdão de Deus, assim como eu quero perdoar. Quantas vezes for necessário. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Aprenda isso. Todos os dias. Fala, Senhor, ensine a perdoar. Falava semana passada, às vezes nós falamos a palavra de hoje, que mérito tem você amar os seus amigos? Olha o desafio. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e reze por aqueles que vos perseguem. Dá! Vocês não têm inimigo? Claro que sim. Um dos inimigos é a ex. O ex. E ninguém continua tendo, às vezes não continua não, porque foi caloteiro. Não é isso? Perdoar quem é caloteiro. Eu te pago dia 10 de mim. Já foi 10, quantas vezes? E não paga. Se olhar para aquela pessoa, você não me pagou, você não me pagou, você não me pagou. Entende? Fala essa palavra de Deus. Não virem as costas a quem te pede emprestado. Ai meu Deus. Como o cara me deu calote e não vou virar a costa para ele? Eu tenho que emprestar de novo? Se não é a força do Senhor, a gente manda o cara plantar batata. Porque não é fácil. E quem dá calote na gente? É de longe? É o irmão, é o cunhado, é o vizinho, é o amigo de trabalho. Sem impressão, dia 10 ele paga. São as pessoas mais próximas que dão calote na gente. Ah, não deu, menina, dia 10. Dá para você emprestar de novo? E a palavra ela se não vira a costa para ele. Eu gosto de uma palavra dos nossos antigos, ele fala assim: mas tem Deus para dar do que o demônio para carregar. Abra as mãos e Deus coloca prodigamente para você. Não seja ridículo, não seja mão de vaca, porque Deus coloca prodigamente nas nossas mãos. Em abundância. Faz a chuva cair sobre os maus e bons. Faz o sol iluminar os maus e bons. Isso é o nosso Pai. Pois senão vamos fazer exceção de pessoas. Creio em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentamos ao Pai as nossas preces. Pela nossa Diocese de Jundiaí e suas paróquias, para que acolham a santidade que vem de Deus e nelas reine o amor e o perdão, oremos ao Senhor. Ornai-nos, Santo Senhor, como nós sois santos. Pelos presbíteros que anunciam o Evangelho, para que o façam com palavras simples e oportunas, e o mostrem no seu viver de cada dia, oremos ao Senhor. Ornai-nos, Santo Senhor, como vós sois santos. Pelos que exercem a autoridade na nossa pátria, para que sejam honestos nos seus empreendimentos, em favor de todos os cidadãos, oremos ao Senhor. Ornai-nos, Santo Senhor, como vós sois santos. Por aqueles que aliviam os que sofrem, para que saibam reconhecer a Jesus Cristo nos pobres, nos humildes e nos mais fracos, oremos ao Senhor. Ornai-nos, Santo Senhor, como vós sois santos.
por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus, para que olhemos todos os homens como amigos e saibamos perdoar a quem nos ofende. Oremos ao Senhor. Tornai-nos santos, Senhor, como vós sois santos. Tornai-nos santos, Senhor, para viver a santidade que vem de vós. Porque Pai, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos têm aliança? Faz assim, olha, vem você até aqui assim, vai me inclinar no casal. Você vem até aqui assim, vamos te inclinar, você. Só até aqui, olha, aqui na frente, assim. Vai inclinando pronto. Aí assim, aí, pertinho, que é bastante cabelo. Assim, João, liberado. Vocês vêm aqui assim, olha, posta neles aqui. Tá bom, pode. Mais pra cá, ó, tá? Tira a aliança, quem não tem vai colocar depois. Troca ele dá a sua para ela, a aliança trocando, vai estar pretendendo para casar. Por enquanto você esposa tem o noivo do lado direito, depois o matrimônio para usar do lado esquerdo. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Nós louvamos e bendizemos o Senhor nosso Deus, que suavemente chamasse e destinasse os vossos filhos e filhas a se amar reciprocamente, dignai-vos confirmar os seus corações, para que eles, conservando a fé, procurando agradar-vos em tudo, tenham a felicidade de chegar ao sacramento do matrimônio. Abençoais as alianças, símbolo do amor, para que possam experimentar constantemente, Senhor, fonte da vida. Essas alianças que prepararam para o matrimônio, sustentadas com a vossa bênção celeste, não só cresça em cima um pelo outro, mas se amem reciprocamente com amor sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canta alguma coisa para eles.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos com reverência vossos mistérios, nós os suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascido na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgido glorioso da morte, trouxe-nos vida eterna, subindo triunfante ao céu, abrindo-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e todos os santos, nós acabamos cantando. Senhor é santo, 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 o universo criador. Santo, santo, céus e terra deles cantam. Santo, santo, e nós cantamos seu louvor. Santo é o Senhor. Seja o Senhor, Hosana, Hosana, nosso Rei e nosso Deus, Hosana, Hosana, em glória e louvor, Hosana, Senhor, bendito é aquele que vem, Hosana.
verdade, vós sois santo, Deus do universo, por que criastes, proclamo o vosso louvor, porque Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, que não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai como vale a oferenda da vossa igreja, que conheceu o sacrifício que nos reconcilia convosco. Considere que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos templos do Espírito Santo, escolhemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo, São José, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, e enquanto caminha nesse mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Vicente, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atende as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Livrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos se morreram na vossa amizade. Unidos a
Ele, esperamos também nós, saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Prendeis ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Isso mesmo, amém. Muito bem, assim seja. Obediente à palavra do Salvador, informado de seu divino exame, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados da vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O amor de Cristo saudemos.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos nesse sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos que caminhar nos caminhos da santidade, para que neles aconteça o convite de Jesus de ser santo, como santo é o Pai. Avisos. O grupo de oração Luz da Vida... Já foi. Aí é 3 horas da tarde. Foi hoje, né? Já foi 3 horas. Acabou. As catequeses retomam dia 8. Quem não fez as suas inscrições para as crianças não renovou, procure mais rapidamente fazer a inscrição das crianças, confirmando. Quem não fez a inscrição, procure também os adultos. Quem não tem a primeira opinião, não tem a primeira eucaristia, não é casado, tem crisma, procura. Exato, já vai começar dando. Você começou de jeito de entrar, não. Tem algum recado para quem? Fica aqui. Então, vocês, os 39 casais, permaneçam na igreja após a missa. Eu quero comunicar para vocês que segunda-feira passada eu estive na casa do bispo, ele me deu mais serviço. Eu fui nomeado vigário-geral da Diocese de Jundiaí, devido à saúde do padre Donizete. Então, o bispo deu mais serviço para mim. Além disso, na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, eu tenho mais agora 65 paróquias. Novo serviço. Por isso que eu quero contar com a compreensão de vocês, porque agora eu vou ter que trabalhar mais ainda, além dos trabalhos da paróquia, do atendimento toda terça-feira na cura diocesana, que é um serviço novo, também bem social, o prefeito agora, ouvidor, não é esse negócio novo aí? Então, praticamente o padre vai ser ouvidor da diocese. Dizia o bispo ontem, na Carmelo, e eu vou ser o cirineu dele. Os diocese carrega na frente, o padre João vai ajudar a carregar atrás. É a missão, tá? Não fiquem transferindo, não. Tem gente que já me mandou embora, o padre João vai embora. Não tem nada a ver a reação do vigário-geral com transferência. As transferências já foi, as transferências feitas exatamente em setembro. Já vê quem quer se mudar, quem quer mudar. Está dando as fotos, parece a Pilares esses dias, não? Vila da Marcos da Marcia, Marcos Landim, da Popular, já foi. Agora tem os vigários, que é a Vila Comercial, que parece que é dia 2 agora, semana. Santa Rosa de Lima vai assumir a Vila Comercial. Então são os fatos de mudança. Vigário-geral não vou mudar não. Estou aqui só com mais serviço. Eu rezo por mim, para que possa exercer essa missão. Eu sempre digo que o juramento de obediência que nós fazemos no diaconato, depois o presbiterato. Prometi para Dom Roberto, quando eu fui ordenado diácono, depois padre, ele dizia assim: prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Então, obediência ao bispo. Hoje, quem é Dom Roberto é Dom Vicente. Obediência a ele. Ele pediu, padre, você me ajuda? Vou ajudar. Eu posso? Vou ajudar. Não sei como, porque você carregou de um, vou ajudar a missa. Porque tantas coisas, aquele doutor e etc. Então, assim, isso eu tenho. E agora, na verdade, está ajudando isso. Aqui na paróquia e, além disso, deu certo. Então, reze por nós. Bom, reze mais essa semana. E amanhã à noite, nós começaremos um retiro em Itaici. Nós vamos até quinta-feira do almoço. Então, procure padre essa semana, até quinta-feira ficar. Nem fique doente. Porque se alguém precisar do passaporte, tem. Os casos estão tudo em Itaici. Os diáconos não podem dar passaporte, mas atendimento os diáconos podem fazer sim. Tá bom?
pizza. Lá no fundo, compre uma pizza e manda um jovem para Cracóvia. Campanha dos jovens que eles estão fazendo pizza, vendendo pizza para ir na Jornada Mundial da Juventude que pobre na terra do Papa João Paulo II, que vai ser santo dia 27 de abril, dia da misericórdia. Então, por isso que eles estão vendendo pizza aí para ajudar os nossos jovens no trabalho deles. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Boa noite, uma boa semana.